Vamos relaxando o nosso corpo, soltando os ombros, mantendo a coluna ereta. Agora vamos ouvir o livro, o ABC da Trilogia Analítica. A conscientização e a inconscientização. Imagine-se o leitor numa casa cheia de objetos jogados, muitas coisas em desordem, sujeira, peças quebradas, vazamentos, porém na escuridão. Você não conseguiria ver bem o que existe dentro dela e poderá pensar que tudo está em ordem, sem maiores motivos de preocupação. Se a iluminarmos gradualmente, veremos pouco a pouco que a situação era pior do que parecia à primeira vista. Muito trabalho seria necessário até colocá-la em ordem. Assim é o nosso interior psicológico. Outro exemplo, imagine os senhores que estão no cinema assistindo a um filme qualquer, mas a imagem projetada está turva, sem foco. Poderemos ver figuras que se movimentam, algumas cores, mas sem nitidez. Muito do filme será perdido. Caberá a um técnico colocar lâmpadas adequadas no projetor e gradualmente regular o seu serviço até que a imagem passe a ser a mais nítida na tela. Assim é o tratamento analítico. A consciência é a luz e o analista é o técnico. A análise age de maneira semelhante à da lâmpada. Ela tem a função de iluminar a nossa consciência, de clareá-la para que possamos perceber melhor tudo que nela existe. O analista é quem facilita esse processo. Mas se a visão for mais clara, veremos tudo com nitidez, tanto o que é bom, belo e verdadeiro, bem como os problemas, os erros e problemas, tanto em nós como nos outros e na própria sociedade. Na psicanálise integral, o termo consciência não tem significado religioso, moral, não depende dos costumes e nem da conotação de conhecimento, simplesmente. Então, é importante isso. Agora vamos ler como que o Dr. Norberto vê essa questão da consciência. Para Kep, consciência é um fenômeno intermediário entre sentimento e intelecto, dependendo dos dois para se fazer valer. Do primeiro, o sentimento como base, e no segundo, o intelecto como sua manifestação. Porém, ela constitui sempre a junção de ambos, para formar um terceiro, e já não é nenhum nem outro, mas a virtude dos dois em uma só ação tríplice de poder e realização. Consciência constitui uma janela aberta para o ser humano, uma transcendência que surge também no Reino do Homem, volume 2, página 285, Norberto Kep. Então, nós vimos essa parte que fala da consciência e nós não temos assim, dentro dessa matéria, não tem nada de teor religioso. É uma questão real, uma questão prática. Então a gente lê esse trecho, depois bebe um pouco de água, ficando bem organizado. Preste muita atenção na sua consciência. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxando o nosso corpo, soltando os ombros, mantendo a coluna ereta. Agora vamos ouvir o livro, o ABC da Trilogia Analítica.
a conscientização e a inconscientização. Imagine-se o leitor numa casa cheia de objetos jogados, muitas coisas em desordem, sujeira, peças quebradas, vazamentos, porém na escuridão. Você não conseguiria ver bem o que existe dentro dela e poderá pensar que tudo está em ordem, sem maiores motivos de preocupação. Se a iluminarmos gradualmente, veremos pouco a pouco que a situação era pior do que parecia à primeira vista. Muito trabalho seria necessário até colocá-la em ordem. Assim é o nosso interior psicológico. Outro exemplo, imagine os senhores que estão no cinema assistindo a um filme qualquer, mas a imagem projetada está turva, sem foco. Poderemos ver figuras que se movimentam, algumas cores, mas sem nitidez. Muito do filme será perdido. Caberá a um técnico colocar lâmpadas adequadas no projetor e gradualmente regular o seu serviço até que a imagem passe a ser a mais nítida na tela. Assim é o tratamento analítico. A consciência é a luz e o analista é o técnico. A análise age de maneira semelhante à da lâmpada. Ela tem a função de iluminar a nossa consciência, de clareá-la para que possamos perceber melhor tudo que nela existe. O analista é quem facilita esse processo. Mas se a visão for mais clara, veremos tudo com nitidez, tanto o que é bom, belo e verdadeiro, bem como os problemas, os erros e problemas, tanto em nós como nos outros e na própria sociedade. Na psicanálise integral, o termo consciência não tem significado religioso, moral, não depende dos costumes e nem da conotação de conhecimento, simplesmente. Então, é importante isso. Agora vamos ler como que o Dr. Norberto vê essa questão da consciência. Para Kepler, consciência é um fenômeno intermediário entre sentimento e intelecto, dependendo dos dois para se fazer valer. Do primeiro, o sentimento como base, e no segundo, o intelecto como sua manifestação. Porém, ela constitui sempre a junção de ambos, para formar um terceiro, que já não é nenhum nem outro, mas a virtude dos dois em uma só ação tríplice de poder e realização. Consciência constitui uma janela aberta para o ser humano, uma transcendência, que surge também no Reino do Homem, volume 2, página 285, Norberto Kepler. Então, nós vimos essa parte que fala da consciência, e nós não temos, assim, dentro dessa matéria, não tem nada de teor religioso. É uma questão real, uma questão prática. Então, a gente lê esse trecho, depois bebe um pouco de água, ficando bem organizado. Preste muita atenção na sua consciência. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxando o nosso corpo, soltando os ombros, mantendo a coluna ereta. Agora vamos ouvir o livro, o ABC da Trilogia Analítica. A conscientização e a inconscientização. Imagine-se o leitor numa casa cheia de objetos jogados, muitas coisas em desordem, sujeira, peças quebradas,
vazamentos, porém na escuridão. Você não conseguiria ver bem o que existe dentro dela e poderá pensar que tudo está em ordem, sem maiores motivos de preocupação. Se a iluminarmos gradualmente, veremos pouco a pouco que a situação era pior do que parecia à primeira vista. Muito trabalho seria necessário até colocá-la em ordem. Assim é o nosso interior psicológico. Outro exemplo, imagine os senhores que estão no cinema assistindo a um filme qualquer, mas a imagem projetada está turva, sem foco. Poderemos ver figuras que se movimentam, algumas cores, mas sem nitidez. Muito do filme será perdido. Caberá a um técnico colocar lâmpadas adequadas no projetor e gradualmente regular o seu serviço até que a imagem passe a ser a mais nítida na tela. Assim é o tratamento analítico. A consciência é a luz e o analista é o técnico. A análise age de maneira semelhante à da lâmpada. Ela tem a função de iluminar a nossa consciência, de clareá-la para que possamos perceber melhor tudo que nela existe. O analista é quem facilita esse processo. Mas se a visão for mais clara, veremos tudo com nitidez, tanto o que é bom, belo e verdadeiro, bem como os problemas, os erros e problemas, tanto em nós como nos outros e na própria sociedade. Na psicanálise integral, o termo consciência não tem significado religioso, moral, não depende dos costumes e nem da conotação de conhecimento, simplesmente. Então, é importante isso. Agora vamos ler como que o Dr. Norberto vê essa questão da consciência. Para Kep, consciência é um fenômeno intermediário entre sentimento e intelecto, dependendo dos dois para se fazer valer. Do primeiro, o sentimento como base, e no segundo, o intelecto como sua manifestação. Porém, ela constitui sempre a junção de ambos, para formar um terceiro, e já não é nem um nem outro, mas a virtude dos dois em uma só ação tríplice de poder e realização. Consciência constitui uma janela aberta para o ser humano, uma transcendência, que surge também no Reino do Homem, volume 2, página 28, página 285, Norberto Kep. Então, nós vimos essa parte que fala da consciência, e nós não temos assim, dentro dessa matéria, não tem nada de teor religioso. É uma questão real, uma questão prática. Então a gente lê esse trecho, depois bebe um pouco de água, ficando bem organizada. Preste muita atenção na sua consciência. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxando o nosso corpo, soltando os ombros, mantendo a coluna ereta. Agora vamos ouvir o livro, o ABC da Trilogia Analítica. A conscientização e a inconscientização. Imagine-se o leitor numa casa cheia de objetos jogados, muitas coisas em desordem, sujeira, peças quebradas, vazamentos, porém na escuridão. Você não conseguiria ver bem o que existe dentro dela e poderá pensar que tudo está em ordem, sem maiores motivos de preocupação.
Se a iluminarmos gradualmente, veremos pouco a pouco que a situação era pior do que parecia à primeira vista. Muito trabalho seria necessário até colocá-la em ordem. Assim é o nosso interior psicológico. Outro exemplo, imagine os senhores que estão no cinema assistindo a um filme qualquer, mas a imagem projetada está turva, sem foco. Poderemos ver figuras que se movimentam, algumas cores, mas sem nitidez. Muito do filme será perdido. Caberá a um técnico colocar lâmpadas adequadas no projetor e gradualmente regular o seu serviço até que a imagem passe a ser a mais nítida na tela. Assim é o tratamento analítico. A consciência é a luz e o analista é o técnico. A análise age de maneira semelhante à da lâmpada. Ela tem a função de iluminar a nossa consciência, de clareá-la para que possamos perceber melhor tudo que nela existe. O analista é quem facilita esse processo. Mas se a visão for mais clara, veremos tudo com nitidez, tanto o que é bom, belo e verdadeiro, bem como os problemas, os erros e problemas, tanto em nós como nos outros e na própria sociedade. Na psicanálise integral, o termo consciência não tem significado religioso, moral, não depende dos costumes e nem da conotação de conhecimento, simplesmente. Então, é importante isso. Agora vamos ler como que o Dr. Norberto vê essa questão da consciência. Para Kep, consciência é um fenômeno intermediário entre sentimento e intelecto, dependendo dos dois para se fazer valer. Do primeiro, o sentimento como base, e no segundo, o intelecto como sua manifestação. Porém, ela constitui sempre a junção de ambos, para formar um terceiro, que já não é nem um nem outro, mas a virtude dos dois em uma só ação tríplice de poder e realização. Consciência constitui uma janela aberta para o ser humano, uma transcendência, que surge também no Reino do Homem, volume 2, página 28, página 285, Norberto Kepp. Então, nós vimos essa parte que fala da consciência, e nós não temos, assim, dentro dessa matéria, não tem nada de teor religioso. É uma questão real, uma questão prática. Então, a gente lê esse trecho, depois bebe um pouco de água, ficando bem organizada. Preste muita atenção na sua consciência. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxando o nosso corpo, soltando os ombros, mantendo a coluna ereta. Agora vamos ouvir o livro, o ABC da Trilogia Analítica. A conscientização e a inconscientização. Imagine-se o leitor numa casa cheia de objetos jogados, muitas coisas em desordem, sujeira, peças quebradas, vazamentos, porém na escuridão. Você não conseguiria ver bem o que existe dentro dela e poderá pensar que tudo está em ordem, sem maiores motivos de preocupação. Se a iluminarmos gradualmente, veremos pouco a pouco que a situação era pior do que parecia à primeira vista. Muito trabalho seria necessário
até colocá-la em ordem. Assim é o nosso interior psicológico. Outro exemplo, imagine os senhores que estão no cinema assistindo a um filme qualquer, mas a imagem projetada está turva, sem foco. Poderemos ver figuras que se movimentam, algumas cores, mas sem nitidez. Muito do filme será perdido. Caberá a um técnico colocar lâmpadas adequadas no projetor e gradualmente regular o seu serviço até que a imagem passe a ser a mais nítida na tela. Assim é o tratamento analítico. A consciência é a luz e o analista é o técnico. A análise age de maneira semelhante à da lâmpada. Ela tem a função de iluminar a nossa consciência, de clareá-la para que possamos perceber melhor tudo que